Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Reco e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre as características da prova do Enem. Principalmente as características que estão relacionadas à área de ciências humanas e suas tecnologias. Como você já deve ter visto, essa prova, essa parte de ciências humanas e suas tecnologias, ela exige de você, estudante que vai fazer o Enem nesse ano de 2015, o domínio sobre 6 áreas ou 6 competências, sendo que cada uma dessas áreas de conhecimento estão divididas em habilidades. Na verdade, você tem um conjunto de competências e habilidades, e a partir desse conjunto é que o Enem elabora os exercícios e cobra você. Portanto, quando o Enem elabora uma prova, quando os professores elaboram as questões da prova de ciências humanas, no caso de história, por exemplo, eles não estão preocupados se a questão é sobre a Grécia, se a questão é sobre Roma ou se é sobre o feudalismo. Na verdade, eles estão preocupados em elaborar uma questão que perceba se o estudante domina, possui certas habilidades. No entanto, antes dessas habilidades, existem algumas características que são básicas, algumas características que são fundamentais. E são sobre essas características que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nesse vídeo aqui. A primeira dessas características é a capacidade de interpretação. Ela é muito importante no sentido de você entender exatamente o que a pergunta quer. No primeiro momento, parece meio óbvio. A capacidade de interpretação está associada diretamente à capacidade de leitura. Só que vale a pena lembrar que a leitura não significa entender uma palavra depois da outra. Significa você olhar para o enunciado, né, e perceber exatamente o que ele quer. Conseguir entendê-lo. Isso não vale apenas para as questões de ciências humanas, isso também vale para a proposta de redação. Tanto para aquilo que é proposto, como para a sua elaboração. A segunda capacidade importante é a capacidade de analisar. E nesse caso, ela exige o desenvolvimento de um certo senso crítico. Então você lê o enunciado, você interpreta o enunciado, no entanto, essa interpretação exige de você um olhar crítico, um olhar diferente. Isso não significa que as questões elas sejam necessariamente complexas ou todas elas sejam difíceis. Aliás, eu sei, a maior parte dos estudantes julga que as questões do Enem são fáceis, são mais fáceis do que vestibulares tradicionais. E, na verdade, a situação não é exatamente essa. Mesmo porque o estudante ele não está acostumado a fazer uma leitura crítica. O estudante, na maior parte das vezes, não foi estimulado a fazer uma discussão crítica. Muito pelo contrário, na maior parte das vezes ele foi estimulado apenas a receber informações, a absorver o conteúdo. Então é algo que precisa ser treinado, algo que precisa ser desenvolvido. A terceira característica importante é a capacidade de comparação, bastante presente na prova do Enem de Ciências Humanas. Ela pode ser percebida de uma forma mais simples, quando numa questão são apresentados 2 textos ou 2 mapas, né? Enfim, 2 textos, mesmo que em linguagens diferentes, charges, tirinhas, né? E faz com que exige que o estudante, exige que você compare as informações que foram dadas nesse enunciado para poder chegar, né, mais tranquilamente à alternativa correta. A outra capacidade importante é a associação. E a associação ela está diretamente ligada à ideia de interdisciplinaridade. Como nós já falamos aqui, e como você sabe, a prova é uma prova de ciências humanas. Apesar de a gente conseguir detectar uma questão de história, uma questão de geografia, é bastante comum que em várias dessas questões, né, hajam aspectos da interdisciplinaridade. Questões que envolvam aspectos históricos e geográficos, históricos e filosóficos, geográficos e sociológicos, né? E essa habilidade de associação ela é bastante importante. E por último, a capacidade de identificar. Né? Identificar no sentido de você
ao ler uma questão, ao perceber o enunciado, identificar qual é a situação, o problema. Isso chama bastante atenção na prova do Enem, porque é uma prova que, em grande parte das suas questões, na área de ciências humanas, está preocupada com as questões sociais. Os componentes sociais, os elementos sociais, eles estão muito presentes, né, no exame do Enem. Seja na abordagem de características culturais de povos diferentes, ou mesmo em momentos da história diferentes. Tá? Então, são 5 capacidades muito importantes. No livro que eu estou publicando, eu vou tratar dessas 5 capacidades, assim como também eu vou tratar das competências e das habilidades na área de ciências humanas. Tá legal? Vem conhecer o livro comigo, vem fazer parte do nosso grupo, né? Vem estudar história com a gente. Ainda dá tempo, não tem que deixar para o ano que vem. Né? Esse é o seu ano, 2015 é o ano que você tem que passar no Enem. E nós, na área de ciências humanas, vamos garantir essa passagem. Tá legal? Até a próxima.